Café Brothers, episódio 160. É isso mesmo, 160 semanas no ar, no oferecimento de Celerium, eForte, Canex, Instituto SM e Sicredi Pantanal. Toda essa galera aí que nos ajuda a fazer esse conteúdo aqui para vocês. Histórias reais contadas por pessoas reais. E hoje eu estou aqui com ela, que é uma jovem influencer. Eu acho que existe já esse termo, agro-influencer. Olha, não sei se existe tecnicamente, mas a gente já utiliza já. Ah, legal. Ela é uma agro-influencer, preparava um conteúdo muito legal para pessoas que cursam ou estavam cursando o curso de agronomia ou engenharia agronômica. Ela é uma jovem, muito jovem mesmo, já está morando fora de casa, numa nova jornada, e nós vamos contar esse 360 da carreira da Lorena. Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Muito obrigada. Vou começar com o meu bordão que todo mundo do Instagram já conhece, né? E aí, povo do agro, aqui é a Lorena Macedo. Legal, seja bem-vinda. Eu vou pedir para a Isa abrir o Instagram dela e a gente vai dar uma olhada aqui no teu Instagram e nós já vamos começar a bater um papo. Mas até ela abrir aqui, como é que você teve esse insight de gerar conteúdo para estudantes de agronomia? Assim, a minha história com a internet, eu sempre fui aquela criança que gostava de gravar vídeo do material escolar. Eu sempre passava horas no YouTube assistindo vídeo e gostava de gravar, mas eu tinha vergonha de postar. Sempre fui muito tímida. Quem Sério? me vê conversando hoje, toda comunicativa, não imagina que eu morria de vergonha. Todo mundo fala que eu era a sombra do meu pai e da minha mãe. Não conversava com ninguém. E aí eu gravava esses vídeos, mas eu tinha vergonha de postar. E aí, na época da faculdade, eu entrei em agronomia em 2020 e veio a pandemia. Então, era para ter começado as aulas, a gente começou as aulas online. E aí, eu não tinha essa sensação de estar cursando agronomia, de estar na faculdade, porque eu estava na minha casa. Estava assistindo vídeo, aula online, né? E aí, eu comecei a pesquisar no Instagram outros perfis de pessoas que eram mais velhas que eu, para ver como era essa trajetória, né? E naquela época não tinha tanto conteúdo para estudante, tinha conteúdo técnico, né? Os agrônomos já a campo, mostrando a realidade de campo, mas não tinha tanto a parte de estudante. E aí, um certo dia, eu postei um vídeo meu aleatório nos stories. Eu tinha, assim, só o pessoal que me conhecia mesmo. Eu tinha uns 1.000 seguidores, que era quem me conhecia. E aí, o pessoal foi interagindo e depois disso foi... Que vídeo que foi esse? O teu primeiro vídeo viral, vamos dizer assim, que a galera começou a te ver e ver que o teu conteúdo era relevante e você começou a ganhar bastante seguidor. O meu primeiro vídeo mesmo, assim, não tinha nada conteúdo do agro. Era só mostrando a minha rotina mesmo, mas uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, eu nunca fui aquela aluna nota 10. Minha mãe sempre escutava muito na escola, olha, a Lorena tira lá o 7, 8, vai muito bem, entende muito bem, mas ela conversa demais. Na sala de aula eu conversava. Ai, cara, eu acho que não era só você não, é uma galera que tem esse problema aí. Fora da sala de aula, eu era tímida, mas com os meus colegas na sala de aula, ixi, eu adorava, porque eu terminava as tarefas e ia de mesa em mesa. E aí eu nunca fui, então, esse aluno nota 10. E meus pais sempre me deixaram muito tranquilos em relação a isso. Assim, eu tenho que fazer o meu dever, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, mas tudo bem não tirar 10 em tudo todas as vezes. E aí eu falei sobre isso no meu Instagram, porque eu tava passando por uma transição de sair da escola pra faculdade. Né, eu engatei aí, terminei o ensino médio em dezembro e comecei já em janeiro a faculdade. Mas é uma transição, é tudo muito novo. Então a gente vai se adaptando. E aí, mesmo na época que tava online, às vezes eu não ia com uma nota muito boa e eu comecei a me sentir mal por isso. E aí eu trouxe isso pro Instagram, né? Mostrei que tá tudo bem a gente não ir bem em tudo todas as vezes, Eu acho né? que isso que conecta, né? Isso, eu sempre tenho, assim, sempre tive as matérias que eu tinha mais facilidade, que eu gostava, aquelas que a gente nem precisava estudar depois. Prestava atenção na aula e ia bem. E tinha outras, principalmente matemática, cálculo, que é o que mais tem na agronomia, mas o cálculo era onde me pegava. E aí foi mostrando essa realidade, mostrar que tá tudo bem você não tirar 10 em tudo, que foi onde eu fui me conectando mais com as pessoas. Deixa eu dar uma stalkeada mais uma vez aqui no Instagram, Lorena Macedo, agronomia, tá? 76 mil seguidores. São todos reais, né, Lorena? Sim, todos reais. Tá? Eu sempre pergunto isso, que tipo assim, não que eu tenha
alguma coisa contra com quem compra seguidores, mas acho que é pessoalmente pra ela mesmo, né? Sim. Que de repente você vai lá, olha o seguidor, lá tá cheio de salam aleikum lá, os caras do Oriente Médio. São 5 anos produzindo conteúdo E é praticamente, difícil né? crescer dentro do agro, né? Na rede social. É difícil, porque assim, a gente mostra a nossa rotina. Mas a minha rotina é uma loucura. Então tem dia que eu consigo postar várias coisas e às vezes tem dia, principalmente em época de plantio e de colheita, a gente tem muito conteúdo pra gravar. Mas e o tempo pra editar e postar? Aí tem que responder comentário, tem que responder direct, né? Não é só postar um Você que vídeo, faz né? sozinha? Sim, eu faço tudo sozinho. Você teve alguma consultoria, alguma coisa no teu Instagram ou você que foi fazendo orgânico mesmo? Eu já fiz 2 mentorias, eu fiz com a Cássia, que ela é focada especialmente no agro, e também eu fiz uma mentoria que foi a empresa a UPL que eu trabalho, que pagou pra mim também. Então eu já fiz essas 2 mentorias pra entender o meu público, pra entender a plataforma, mas quem faz tudo sou eu. Inclusive a Cássia, a gente era para ter feito um bate-papo com ela ontem, mas a gente agendou para o final do ano. Ela vai vir no Talk Show, no Café Bros Talk Show, em dezembro. Então ela vai estar aí, espero que você esteja também para prestigiar a gente lá. Mas dá uma rolada aí, filha, para baixo aí um pouquinho, Isa, para eu ver aqui. Tá. Você, o que você acha que dá mais trabalho no Instagram? Postar os stories ou montar os reels? Montar os reels. Porque o story eu gravo muito, assim, a minha rotina, né? Orgânico que tá acontecendo. E às vezes posto um monte, igual hoje eu postei um monte, mas conversando, porque eu tava em deslocamento, então eu não tava diretamente no campo. Mas aí o reels tem que ter uma edição, você tem que pensar numa legenda também, então dá um pouco mais de trabalho. Sobe um pouquinho aqui, filho, eu quero ver esse aqui dela. Não, baixa esse aqui, ó. Esse aqui. Da estagiária T, esse aqui, embaixadores do campo. Tá, as capas, é tudo você que produz. Sim, só esses que é em parceria com a UPL, eu gravo vídeo, edito, mando pra eles, mas eles que postam e faz a capa e a legenda. A legenda. Mas o vídeo em si eu que edito. Legal. Vamos lá, abaixa um pouquinho, a gente já vai sair do... Pode subir, na verdade, pode subir. Isso, aí teve o Showtech, né? Você participou do Showtech, foi esse aqui. Participou do Showtech. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando sobre Instagram aqui, a gente tá puxando assunto. Você já recebeu alguma proposta, plataforma para divulgar jogo de azar, aposta? Todo dia, praticamente. Tigrinho? Sim, tigrinho. E daí? Daí você aceitou? Como que foi? Eu nunca divulguei. É muito dinheiro por trás. Chega, se o caboclo tá meio, né, você fala, mas eu acho que vai muito sobre o seu propósito, né? O meu propósito, eu comecei a postar no Instagram pra realmente ajudar as pessoas, porque eu gostava, eu nunca na minha vida pensei que isso ia se transformar em um trabalho, porque hoje é meu trabalho, eu fecho parceria com as empresas, então eu tenho 2 trabalhos, né, mas assim, eu nunca foi na intenção de ganhar dinheiro com o meu Instagram, então eu acho que o foco que eu tenho é pra mostrar a rotina no agro, então desvia um pouco, né, do que eu tenho pro meu futuro também. E quando a gente olha para essas empresas que eu fecho parceria, para eles contratarem... Pode fechar, tá, filha? O Instagram. Para eles contratarem uma agrônoma, eles olham muito, né? Eles olham o seu Instagram. Então, às vezes eu vejo lá uma empresa que tá vendo meus stories, eu sei que eles vão entrar em contato comigo depois. Então, se às vezes eu posto alguma coisa que não tem a ver comigo, as empresas também não vão querer fechar comigo depois, né? Com então, certeza. Tem muito essa questão de seriedade por trás também. Legal, cara. E eu acho que tem a ver com o caráter também, né? Assim, teve o Gari do MS aqui, cara, ele é o maior influencer do estado do Mato Grosso do Sul. Se somar os seguidores dele. Ele é muito grande, cara. O conteúdo dele, assim, é um conteúdo mais cômico, engraçado. Ele teve aqui com a gente aqui. Ele falou que ele recebeu uma proposta, cara, acho que foi de 53 mil reais por mês de uma plataforma, mais da outra. Tipo assim, em 3 meses ele comprava a casa dele. E tipo, ele não precisava vender nada, era só divulgar que ele ia receber. E ele deu uma resposta assim, muito legal, cara. E o Gari é um cara assim, pô, o cara trabalha de Gari, né, cara? Um cara super humilde. Aí ele falou, Xandó, como que eu posso aceitar um dinheiro, construir a minha casa na desgraça dos outros? Nunca eu teria paz sobre isso.
em estar recebendo um dinheiro. Perguntei porque é normal, né? Pessoas como você que Sim. tem um conteúdo relevante na internet receber esse tipo de proposta, né? Mas teve alguma proposta, tirando a parte do jogo de azar, que você viu que podia ser golpe, conversa fiada, alguma coisa assim dentro do Instagram? Tem muitas empresas que entram em contato comigo, porque assim, eu compartilho a minha rotina como agrônoma, mas eu sou mulher, então eu também compartilho essa parte de autocuidado. Eu sempre mostro o agrolook do dia, que é Ah, mostrar. que legal, nem sabia que tinha esse nome meu. Eu também, eu que montei esse nome, Oh, que legal agrolook demais, do cara. dia. E aí algumas empresas entram em contato, assim, mas às vezes a gente tem que desconfiar quando a proposta é muito boa, né? Eles Santa demais, você... querem mandar assim um closet de roupa e pagar, e às vezes tem muito golpe por trás de, você manda seu WhatsApp, aí eu vou te mandar um código, e aí a pessoa hackeia seu Instagram através disso, né? Tem muito disso, tem que não tomar sabia não, muito cara. cuidado. Muito. Aham. E às vezes na hora da empolgação com as ofertas que eles dão, a gente vai passando tudo, né? Meu Deus, cara. E aí, assim, agora, não querendo invadir, assim, mas você já conseguiu ganhar uma grana, assim, fala, pô, ganhei um dinheiro legal aqui, poder comprar, realizar algum sonho? Sim, todo o meu investimento do Instagram, assim, o meu celular, esses dias eu comprei, faz assim uns 2 meses que eu comprei o 16 Pro, e aí foi com o dinheiro do Instagram. Eu tenho separado o que é o meu salário como agrônoma, que é pra conta de casa, que é pra roupas, enfim, e o que eu ganho com o Instagram. Então eu separo pra saber onde eu posso investir isso, onde eu posso investir aquilo. Que legal. Então, todo o meu material, assim, eu consegui microfone, tudo isso é com o Instagram. Que legal, que legal. Falo isso assim porque a gente sabe o trabalho que dá, né? A seriedade do trabalho também. A gente aí 2 semanas, 3 semanas atrás, a gente veio da AgriShow. Cara, vim morto da AgriShow, de cansado, porque é muita coisa para Sim. você gerar conteúdo lá. E chegou uma empresa agora no Brasil, a Class, a gente fechou uma parceria muito legal com eles lá. E quem não é desse mundo, eles ficam apavorados, porque eu levei 2 filmmakers comigo, né? Um para captação e o outro para editar e subir os Reels. Tá? Porque eu acho que a coisa mais difícil que tem é você subir o Reels com qualidade. Uhum. E aí o que acontece? A gente montou um time aqui do Café Bros com a Escola do Agro, e a gente foi para lá, pra AgriShow, e os meninos não eram do Agro, cara. Então, tipo, segunda-feira, 1 da tarde, estavam arriados, cara. Estava arriado mesmo. Tem um queridão, até o Vitor, mandar um abraço pra ele. Ele é do setor imobiliário. E aí ele vem com a gente, com um parceiro com a eForte, e aí ele não estava acostumado a andar, né, cara? E a feira é muito grande, né, cara? Sim. Os estandes é muito grande, muito longe. E 11 horas da manhã estava arriado. E aí, tipo assim, cara, você não quer ser deselegante com as pessoas, né? Que estão trabalhando para ajudar você. Uhum. E eu fiquei segurando aquilo, cara, falei, cara, não é possível. E aí eu já fui com a minha mulher, a minha esposa, a Aline, ela já me ajudou muito nas feiras. E ela, assim, cara, ela produção, story, depois sobe o Reels, tal. E eu falei, agora a gente vai produzir muito mais, porque a gente tá em 3, né, cara? Uhum. Cara, primeiro dia não produzimos nada, Lorena, nada, assim, bem poucos stories, eu tava muito de cara, né? De noite chamei todo mundo, falei, gente, eu e a Aline, que a Aline não manja nada de edição, nada, a gente produziu muito mais. Vamos lá, time. Não, porque eu queria um detalhe assim. E às vezes você não tem tempo para você colocar toda aquela riqueza de detalhe, porque o Vitor é um cara muito detalhista. Porque ele trabalha para vender mercado imobiliário, casa de alto padrão. Então o cara vai lá, Sim, filma banheiro. perfeito. No agro, não, irmão. Só que ele deu um toque tão rico. Eu falei assim, e aí a gente tem todo um loop, né? Eu tô falando de mim e vou passar a bola para você. Uhum. Quem são e quem é as suas inspirações dentro aí desse mundo agro-influencer? Vamos colocar 3 aí. Uhum. Desde o começo, eu tenho 3 mulheres que me inspiram. Eu acho que eu sempre fui mais ligada a isso, porque pra mim era um desafio, até hoje na verdade é um desafio, né? Mas acho que servia muito como inspiração pra Lorena, que era estudante lá no começo, que tinha medo de como ia ser o futuro, né? Então eu tenho a Raquel, que é lá do Paraná, inclusive
A Raquel, eu seguia ela, curtia os vídeos, comentava nos Reels, e aí um dia ela comentou um vídeo meu, repostou um vídeo meu, nossa, eu não cabia uma alegria dentro de Você mim. nunca gravou com a Raquel? Nunca gravei com a Raquel. Você sabe que ela, tipo assim, ela tá convidada pra vir aqui, a gente tá esperando uma agenda ela subir aqui pro Mato Grosso do Sul. Quem sabe aí 26 aí ela não vem, você não vem junto, né? Nunca, a gente é as duas do Paraná, só que uma longe da outra, né? E nas feiras eu fui na Copavel e ela tava no dia na feira, mas a internet não funcionava muito bem lá dentro e aí a gente desconversou e não conseguimos se encontrar. Mesma coisa aconteceu comigo no ano passado, eu consegui passar, né? E eu falei assim, a gente combinou de ir lá na RAM, gravar, tirar uma foto e tal, que eu gosto muito do trabalho dela também. E tava eu e minha esposa junto, ela falou, volta lá na RAM depois. Eu falei, tá bom, volto. Depois, cara, eu falo assim, é uma coisa que eu tenho aprendido, quero compartilhar isso com você também. Viajando o mundo afora, cara, eu acho que a gente não tem noção que o depois, talvez ele não volta mais. Então, assim, compartilhando com você, eu tava num lugar na Austrália muito lindo. E tinha uma máquina lá também que, cara, eu queria muito colher com aquela máquina, muito. Falei, mas amanhã eu volto aqui. Cara, no amanhã jogaram eu pro outro lado. Nossa. Aí eu falei, não acredito, cara. Então, assim, que eu compartilhar com você aqui essa dica, a prioridade, assim, estamos tomando um café. Depois que o café esfria, a prioridade muda. Então a gente precisa agarrar isso, Sim. que é o amanhã pode não acontecer. Mas, desculpa te interromper, por favor, você continue, tá? Outra inspiração é a Michelle Guizini. Eu acho que as duas sempre foram inspiração pra mim, porque elas trabalhavam como agrônoma também. Então elas estavam, assim, passaram pelo que eu tô passando, né? Trabalhavam como agrônoma, compartilhando essa rotina no Instagram. Hoje as duas já não trabalham como agrônoma no comercial, né? Continuam atuando no campo, mas não no ramo comercial. E a terceira inspiração, ela na verdade não é famosa, é uma amiga minha lá do Paraná, a Joelma, ela é agrônoma, e aí quando eu tava na época da faculdade, que surgiu a oportunidade de eu começar a pensar onde eu ia fazer estágio, eu sempre quis fazer na parte de sementes, porque pra mim era muito mais fácil, era o que eu tinha mais contato, e aí surgiu a oportunidade de participar do projeto da UPL, de participar do processo seletivo, e aí são defensivos químicos, né? Então pra mim era um outro cenário, e aí eu fiquei com medo. E ela trabalha nessa parte de defensivos de outra empresa. E aí eu pedi pra ela se nas minhas férias eu podia acompanhar. Então eu passei uma semana acompanhando como era o trabalho dela a campo, como era uma mulher agrônoma conversando com o produtor. Então eu acompanhei avaliação a campo, avaliei negociação. E aí foi onde eu falei, não, é isso que eu realmente quero pra minha vida. Legal, que legal. Isso é muito bacana. Sua família é de produtor rural? Não, nada ligado ao produtor rural. Cara, e como assim daí você tirou esse negócio, você é engenheiro agrônomo? A minha mãe, ela é professora de escola municipal dos pequenininhos, né? E o meu pai vende peças de caminhão. Então, assim, ele conversa com o produtor, mas a gente não tem propriedade, não tem nada ligado. Mas quando eu era bem mais nova, a minha avó tem uma irmã que tem um sítio no interior de São Paulo, em Promissão. E aí, as minhas férias, assim, eu sempre fiquei muito com meus avós ou ficava na escola, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, trabalhavam no sábado também, então eu sempre ficava nos finais de semana com a minha avó, ficava o dia inteiro na escola desde pequena, e aí nas férias minha avó falava, vamos pra lá pra São Paulo pra passar no sítio, pra mudar um pouco essa cidade, né, que eu vivia. E aí lá eu tinha meus primos que são um pouco mais velhos que eu, e aí eu cresci escutando eles falando, eu quero fazer veterinária, eu quero fazer agronomia, e cresci nesse meio de passar as férias lá no sítio. E aí foi onde eu fui crescendo e gostando dessa área também. Eu tenho um primo que é professor de agronomia numa faculdade, tenho primos que são formados em veterinária, então pro lado de lá, mais distante, eu tenho família que mexe com essa parte. Mas assim, meus pais mesmo em Maringá, ninguém mexe com isso. Tava um pouco no seu subconsciente. Uhum. Daí você chegou a oportunidade,
E a faculdade que você fazia era na sua cidade mesmo, Maringá? Sim, mas assim, foi um desafio eu escolher que eu ia fazer agronomia, porque eu sempre tinha isso em mente, mas eu tinha esse medo, esse preconceito de, por que eu vou fazer agronomia se eu não tenho matéria embaixo da unha? Vou fazer o quê com agronomia? Da onde que eu tirei isso? E aí, eu até, assim, meus pais nunca falaram, não, você não vai fazer isso. Mas eles tinham esse medo também, né, de, Lorena, será que você vai fazer isso? Você vai trabalhar como depois? Você, mulher, né, filha única, então meu pai pensava nessa parte também. E aí, durante o ensino médio, eu falei, eu acho que eu vou fazer farmácia. Falei que eu ia fazer estética. Mas toda vez que eu ia pesquisar sobre o curso, ia nessas feiras de amostra de profissões, eu falava, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu cheguei e falei, mãe, eu vou fazer agronomia, vou passar no vestibular. E aí eles falaram, tudo bem, se você não gostar do curso, você vai para outro, né? É uma experiência. Sim. Então foi um desafio também eu aceitar que eu ia fazer agronomia, né? Lorena, então a gente tava trocando uma ideia aqui antes. Você teve um momento que você teve que tomar uma decisão, né? Toda decisão, ela é, principalmente para quem é jovem, é bem difícil, né? Você concluiu o ensino fundamental, médio, lá na sua cidade, foi para a faculdade, terminou a faculdade, aí você teve uma proposta para sair não só da cidade, mas também sair do estado. E por acaso vir morar na nossa cidade. Conta para nós como que foi esse processo. Então, quando a gente está na fase de terminar a faculdade, a gente tem que fazer o estágio obrigatório. E aí tinha essa oportunidade de fazer na UPL, que era uma empresa que eu já tinha dado uma analisada, batia com os meus ideais, eu gostei do portfólio em si da empresa e aí participei do processo seletivo. E aí chegou na fase da gente escolher, a gente tinha 32 cidades, 900 inscritos, 32 cidades, 32 vagas. Era uma pessoa para cada cidade. E aí tinha a opção de Maringá, mas eu já tinha passado a minha vida inteira, fiz a faculdade naquela cidade e eu falava, eu acho que eu preciso crescer, eu preciso sair dessa bolha que eu vivo aqui, né? E aí tinha algumas cidades no Mato Grosso do Sul e algumas cidades no Mato Grosso. Que a gente podia escolher 5 cidades. Aí eu coloquei Maringá como primeira opção, só pra, tipo assim, né, desencargo de consciência, vai que, né? E coloquei todas no Mato Grosso do Sul e todas no Mato Grosso. E aí, na entrevista, na fase final de entrevista, eles me perguntaram, Lorena, a gente gostou muito do seu perfil, mas você iria pro Mato Grosso do Sul? Falei, nem pensei. Falei, tô indo. Não, bora, tô indo, né? Falei, se eu não falar isso, eu não vou passar essa entrevista, né? Eu tenho que ir. Aí, recebi a ligação. Lorena, você vai pra Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Falei, meu Deus. Eu não sabia onde era. Eu já tinha ouvido falar, por ser muito forte no agro em si, mas assim, não sabia nada, não conhecia ninguém. Quando você pesquisa no Google, o que aparece de Maracaju? Linguiça. Cidade da linguiça. Eu falei, gente, o que eu vou fazer nessa cidade? Na hora me ligaram, eu já falei, tô indo. Aí isso foi em julho, em agosto eu tinha que estar aqui, no começo de agosto. Foi assim, um mês pra achar casa, pra tudo. E aí, eu só vim. Lorena, então, nesse período, né, lá você estava construindo uma nova história e tem que tomar a decisão de deixar a sua cidade, deixar a segurança do seu lar, dos seus pais. Na época, se você namorava, também tem que tomar uma decisão dessa, falar, olha, vou seguir uma nova história, um novo caminho. A gente sabe que relacionamento à distância é difícil pra caramba, então as pessoas precisam tomar decisões, mesmo que às vezes está no mesmo país. Você seguiu essa jornada e chegar numa cidade que você pesquisava no Google, só aparecia a linguiça, cara. Que infelizmente é o que está na nossa DNA aqui de Maracaju. Maracaju, festa da linguiça. E a gente sabe que não é isso. É muito mais gigante do que a gente pensa. Mas eu queria que você contasse assim, rapidamente essa tomada de decisão que você teve e quanto tempo que você teve que vir para cá. Do momento que eu recebi a notícia até eu ter que estar aqui em Maracaju, que eu tive que estar aqui no dia 3 de agosto, porque era no sábado. De 25. De 24. De 24. De 24. 3 de agosto de 24. E aí eu começava a trabalhar dia 5, na segunda. Foi um mês, e aí assim, eu acho que o que me ajudou
é que eu tava na fase de apresentar TCC e terminar todas as provas, foi tudo muito corrido pra mim. Então a minha cabeça estava ocupada com eu preciso sair logo da faculdade pra não perder essa chance. Mas assim, na semana que faltava uma semana pra vir, que eu comecei a embalar as coisas e tirar tudo do guarda-roupa e ver que eu tava assim, eu falo que eu tinha o quarto dos sonhos, eu tinha minha vida perfeita, meus pais sempre me ajudaram com condições financeiras, então eu tinha carro, eu estudava em tempo particular, então em tempo integral, então eu não conseguia trabalhar. Eu trabalhava com o meu Instagram, que tinha uma renda extra, mas assim, eu tinha uma vida perfeita, aquela vida de filha única mesmo, sabe? E aí vim pra cá e quando eu cheguei foi um baque de Maringá pra Maracaju, porque são realidades diferentes, né? E aí eu sempre fui muito de ter muitos amigos, de sempre conversar com todo mundo. Eu morei a vida inteira em Maringá na mesma casa. Então assim, meus vizinhos, a minha vizinha, ela se mudou lá, tinha 1 ano de idade. E agora ela tem 16. Eu cresci com ela, eu sou madrinha dela. Então, pra mim, foi muito difícil cortar esses laços, assim, por um tempo e ver tudo acontecendo só por foto, só por vídeo, só por ligação. Então, eu tenho uma facilidade de me adaptar. Eu sou muito tranquila em relação a isso, mas foi um baque, assim, várias noites chorando. Tentei ser forte, porque para os meus pais também, eu não queria deixar eles preocupados, né? Eu queria que eles ficassem tranquilos, sabendo que eu tava aqui, seguindo o meu sonho, sendo forte, mas eu sempre soube que eu tinha eles do meu lado. Então, se eu ligasse numa sexta-feira, meia-noite, e falasse, pai, eu quero ir embora, eu não tô bem, ele vinha na hora me buscar. Então, eu acho que também isso me deixou muito confortável, saber que eu tava aqui, que eles estavam me apoiando, mas que para qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha eles do meu lado. Eu tenho eles do meu lado, né? Joia. Chegou, foi trabalhar e tal. Agora eu queria tocar num assunto que eu acho que eu já falei com alguma. Já falei em campo isso, né? Que assim, a Letícia da Panorama, não sei se você sabe quem que é. Ela. Acho que não. A Letícia, ela é uma querida, um abraço, Letícia. Se você chegar a assistir esse episódio aqui, ela é a esposa do Alair do Panorama. Uma parceira nossa aqui no café. E a Letícia, quando chegou para trabalhar na empresa que eu trabalhava, na concessionária, colocaram ela comigo para fazer um estágio. Na parte de tecnologia, MS e tal, piloto automático, enfim. E aí eu sempre tive muito respeito com as mulheres que estão no campo e tal. Mas eu acredito que isso melhorou muito. Mas no passado, eu acho que acredito em final dos anos 90, anos 2000, era muito comum as mulheres serem maltratadas no sentido de ignorância no agro. Tanto o fato de vender insumo defensivo ou máquinas, enfim. Também como assediadas. Isso era normal no Brasil. Mudou muito essa realidade ou ainda tem alguma falta de educação, algum assédio, alguma coisa? Eu queria que você comentasse sobre. Olha, pelo que a gente conversa muito com outras mulheres, é algo que vem melhorando muito, porém a gente ainda lida com mentalidades diferentes, criações diferentes, né? Claro que alguns produtores a gente já passa por essa transição de pai para filho, então às vezes eu tô conversando com um produtor que tem a minha idade, então é um pouco mais fácil de conversar. Eu acho que, assim, eu tenho graças a Deus, poucos episódios que aconteceram. Acontece mais de comentários de, ai, nossa, agrônoma bonita, muitas vezes é um comentário de desafiar. Ai, porque você tá com a unha feita, será mesmo que você vai lá avaliar o campo? Será que você vai me ajudar a regular? Então, eu acho que é mais o que eu venho enfrentando é mais nesse sentido de como mulher, será que você realmente dá conta? Muita gente fala às vezes porque eu gosto muito de me cuidar. Eu sempre tô com rímel, eu sempre tô com protetor solar com cor. Ai, mas você tá toda arrumada, você tá toda... Será mesmo que você vai pra poeira? Então, eu acho que os comentários que, infelizmente, eu ainda escuto muito é em relação a isso, a desafios, a me desafiar e mostrar que eu posso ser mulher e trabalhar e continuar arrumada. Sim. Mas se eu comentar que você é bonita, tá tudo bem, velho. Entendeu? Diz a minha esposa, a beleza é um fato. Sim. Quem é bonito é bonito. Aí se falasse que você era feia, você ia gostar? Falei, não, né, cara? Não. Entendeu? Porque assim,
Eu acho que isso é em todas as carreiras, independente se é agrônomo ou não. Na carreira qual eu venho de formação, que eu venho é uma formação de mecânico mesmo, de máquinas agrícolas. Nós tínhamos um estereótipo muito ruim na região. Qual que era o estereótipo do mecânico? Cara que bebe todo dia, não tira a barba, não penteia o cabelo, tá sempre sujo, anda num carro velho, num carro sujo. Esse era o estereótipo do mecânico bom. Quando a gente veio trazendo uma outra visão da profissão, que eu não posso nem falar quanto ganha um mecânico, Lorena, porque se eu falar quanto ganha um mecânico de ponta de concessionária, as pessoas vão ficar escandalizadas, porque ganha muito bem. Uhum. Porque o cara trabalha com equipamento de milhares de reais. E não havia motivo para o cara andar sujo daquele jeito. Entendeu? Então o fato de você encarar a sua profissão, andar bem arrumada, maquiada, com a unha feita, isso eu acredito que vai puxar para cima a régua das outras pessoas. E você é o seu cartão de visita. Não tem aquele ditado que diz que a primeira impressão é que fica? Sim. Então você quer chegar a causar uma boa impressão. Comentário sempre vai existir. Uhum. Entendeu? Mas será que ela entende mesmo? Acho que ela é mais blogueira, né, cara? Não é assim que o pessoal Sim. fala? Inclusive, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, que eu fui atender lá, eu atendi uma revenda antes. Eu cheguei e falei, eu não vou falar nada pra ninguém do meu Instagram, não quero que ninguém saiba, porque eu não quero que as pessoas tenham essa visão de, e a blogueirinha, já fala no diminutivo, né, a blogueirinha, mas eu cheguei, todo mundo já me conhecia, né, mas eu cheguei falando, vou ficar bem quietinha, se alguém me perguntar, falar, eu nem tenho Instagram, nem mexo com isso, mas assim, o que eu sinto que me ajudou muito foi que quando eu cheguei, né, como fui me apresentar como estagiária, o pessoal da revenda que eu atendia, a maioria também era do Paraná, então eles passaram pelo que eu tava passando. E eles me abraçaram e sempre que eu ia num produtor pela primeira vez, eles iam comigo. Então a forma que você se apresenta, a primeira impressão é a que fica. Então eu acho que a forma que você se apresenta é o que ajuda nessa parte também, né? A postura que você vai ter, tudo isso diz. Mas assim, na época da faculdade, eu passei por algumas situações de, eu querer participar de um projeto de pesquisa e um fulano falar, eu não vou te colocar para trabalhar a campo porque você é mulher. Eu preciso que você atualize umas planilhas para mim aí e eu vou com os meninos para campo. Eu falei, não. Se fosse para mim fazer planilha, eu ficava na minha casa. Eu quero ir para campo. Se não vou para campo, eu não vou fazer o projeto de pesquisa. Ponto. Que legal, era bem turrona mesmo, então. Sim. Ô, Lorena, esse lance aí, cara, eu carrego uma coisa comigo assim, que ninguém vai ser aceito antes de ser rejeitado. Isso é normal. Cada lugar tem a sua bolha, cada lugar tem a sua panela, e não é só no Brasil, tá? Uhum. Eu fui motivo de chacota, piada lá fora também, quando o pessoal perguntou o que eu fazia no Brasil, eu falei, tem uma escola, chama Escola do Agro, a gente ensina e capacita as pessoas lá a operar máquinas agrícolas e tal. E isso tudo falando em inglês. Então você é professor, então. Beleza. Cara, os caras não mandaram um gringo pra eu ensinar lá, velho. Eu com o meu inglês. Não, cara, os caras mandaram o cara. O cara era nativo americano. Chegaram lá e. Um domingo, eu lembro até hoje. Ó, William, esse menino vai ficar com você no trator. Que eu tava no reboque, né? Chama Green Card. Tava no Green Card, eu vou ficar com você, você vai ensinar ele pra nós. Amanhã ele vai trabalhar com fulano. Beleza, cara. Que você não é o professor? Você não ensina? Você não é o professor blogueiro? Você não é o cara que tá lá falando sobre máquina? Então ensina esse cara aí pra nós aí. E aí fiquei com ele até 9 horas, até 10 horas da noite, cara. Ensinando todas as operações, ensinando. Foi um desafio, cara. Mas aí depois que as pessoas vê que você realmente faz aquilo com excelência, você acaba passando de chacota para referência. Você precisa suportar isso. E depois isso aconteceu de novo na Austrália. Eu ensinei uma menina a colher lá. Chama Aiva, ela, 19 anos. E eu vejo que lá fora não tem esse lance com as mulheres. Lá todo mundo ganha igual. Você trabalha por hora. Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebe. E o mesmo valor que você recebe, a mulher também recebe. Então, tanto os Estados Unidos como a Austrália é muito mais receptivo para a mulher.
tem um alojamento próprio para elas, toda vamos dizer, uma configuração de logística separada para elas. O Brasil, eu vejo assim que no operacional vai demorar um tempo. Sim. Primeiro porque eu ainda vejo que as pessoas subestimam muito a capacidade da mulher e elas têm uma capacidade absurda no operacional. Você não tá entendendo, cara. Trabalhei com uma argentina, cara, ela era desenrolada no 12, assim, cara. A Carla. Ela falava tão bem inglês que eu demorei uma semana para descobrir que ela era argentina. E aí depois falou, por que você falou que era argentina? Não gosto de falar porque eu não falo espanhol. Eu falei, eu tô com saudade do Brasil, eu queria falar com alguém de perto lá. Né? E ela falava muito bem o inglês e ela trabalhava muito bem ali. Cara, e ela desenrolada agrônoma, desenrolada lá na Austrália, no operacional, no plantio, em tudo. E eu falo com ela até hoje, a gente troca ideia lá no Instagram. E eu vejo que pro Brasil falta um pouco isso, Lorena. Esse é o sentimento que você tem ainda? Sim, acho que falta é que muitas vezes ainda tem essa visão de que a gente quer competir. A gente não tá aqui para competir, a gente tá para conquistar o nosso lugar e homens e mulheres podem conquistar o mesmo espaço, fazendo as mesmas coisas, cada um de um jeito, cada um tem a sua personalidade, a sua qualidade, vocês são melhores em algumas coisas, a gente em outras, então a gente não tá para competir. A gente tá para conquistar o espaço que a gente merece também. Mas falta ainda esse olhar pra gente. Acho que é um pouco de empatia, né? Isso faz parte. E, assim, o mais triste, na verdade, é que às vezes ainda falta mulher olhar para outra mulher. Às vezes ainda tem muito. Tem isso também? Infelizmente, eu acho que é pior quando uma mulher atinge a outra do que quando um comentário vem de um homem. Porque a gente já passa por tanta coisa todos os dias, em vez da gente se apoiar, às vezes ainda tem essas intrigas. Tem a concorrência dentro do lado feminino? Infelizmente tem. E é a parte mais difícil, né? Porque era pra gente se apoiar. Cara. Mas assim, eu acho que quem vai assistir e ouvir esse episódio aí vai tirar algumas lições disso. Deixa eu te falar, hoje você tá atuando em que empresa? O que você faz hoje aqui na região? Vende o teu peixe aí. Eu sou assistente técnica de campo da UPL, que é uma empresa multinacional de defensivos químicos. Então, a gente trabalha tanto com a parte química de fungicida, herbicida, inseticida, e também a gente tem agora uma parte de biológicos. Então, nematicida biológico, a parte de bioestimulante. Eu trabalho para a UPL atendendo uma cooperativa. Pode falar. Que é a Copasul, que fica aqui em Maracaju, no Posto Carreteiro. Antes eu atendi uma outra revenda, e aí agora eu vim para a Copasul, então também é outro desafio, porque a gente sai de uma revenda para uma cooperativa também, são diferentes a forma de trabalhar. E aí eu trabalho diretamente a campo, ajudando o produtor, então quando vai fazer uma aplicação do nosso fungicida, o Premium Evolution. A gente está lá para ajudar o produtor a montar um tanque, a mostrar a eficácia do produto. Então a gente está lá fazer os comparativos. Para mostrar principalmente o pós-venda, né? Porque a gente aplica, mas tem vários químicos, vários biológicos no produto. Mas o que é o nosso diferencial? É a gente mostrar para o produtor o nosso pós-venda e acompanhar até a colheita, porque o visual engana muito, a planta engana muito no visual. Então a gente tem que acompanhar a safra inteira, o produtor, para no final colher e mostrar realmente o resultado, porque isso aqui que importa, né? Eu tô rindo porque você falou do visual, às vezes a gente passa, olha uma lavoura e fala, você vai dar um sojão, né? Engana muito. Lorena, faz um resumo para nós do Showtech 2025. O que você viu e aprendeu lá? Acho que foi a primeira vez que você veio, né? Sim, cara, foi a primeira vez. Assim, eu imaginava que era um evento menor, você acredita? Certo? Eu fiquei impressionada com o tanto de empresas, o investimento que tem por trás, o marketing, que eu adoro ver essa parte também, né? Então eu vi algumas empresas que fizeram um diferencial, acho que foi o da Verluz, que tinha todo um marketing muito bom por trás disso, então eu fiquei impressionada com essa parte também. Eu consegui andar pouco, porque eu tava lá trabalhando tanto com o meu Instagram, mas também mais como agrônoma, porque os produtores vão lá muito para conversar, para conseguir condições especiais para a safra. Eu tava no stand da Copasul, então eu tava nos 3 dias, dei uma rodada, dei uma andada nos outros stands, mas eu tava mais lá para conversar com o produtor, mas eu fiquei impressionada com a organização do evento também, muito bom. Inclusive o Breno também tá na nossa lista aí, cara. E a gente já conversou, já estive na fazenda dele lá, vendo a sementeira e não sei se vai dar tempo esse ano, porque eu tô com a agenda bem apertada, mas
Uma oportunidade, o Breno vai estar aqui com a gente também. Legal, gostei muito também da Showtech 2025, gostei da organização. A gente teve também lá, bem cansado os 3 dias, tinha muita coisa para mostrar. E é de prática que você não consegue mostrar tudo, porque você já fecha com as empresas, você já vai nas empresas. Aí, quando sobra aquele tempinho, cara, vambora, descansar, porque amanhã tem de novo, né, cara? Sim, às vezes você vai no stand, encontra um amigo, aí vai, conversa, quando você vê, Cara, a hora já passou. dependendo do lado que você entra na feira, você tem que dar uma enroscada, né, cara? E aí, pô, você não vai ser mal educado com a pessoa. Às vezes a pessoa passa, pô, vamos tirar uma foto, né? Esse ano aconteceu uma coisa muito legal, eu queria compartilhar com você e perguntar se isso já aconteceu. Tava almoçando na Showtech 2025 ali, chegou um menininho do meu lado com 13 anos, falou, Xandó, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu falei assim, você não me dá um autógrafo? Eu falei, caraca, sério? Daí ele falou assim, sério, cara, eu assisto todos os seus vídeos, cara, você é uma inspiração pra mim, cara. Eu falei, não, cara do céu, eu tive que me segurar, né, sério, pra não chorar. Porque você se vê naquele menino, né? Cheio de sonhos. Pô, tô com 40 anos, cara. E eu não esperava de verdade isso acontecer, cara. Cara, eu falei, claro, cara, senta aqui. Daí escrevi pra ele assim, foca no inglês e estuda muito. Assinei pra ele, falei, quero te ver daqui 10 anos. Você vai ir bem mais longe do que eu tô indo. Daí tiramos uma foto, tal, abracei ele ali e tal. Ele falou, meu amigo, queria tirar uma foto com você também, você tá com vergonha. Ele também gera conteúdo. Eu falei, não, vem cá, pô, vamos tirar uma foto, eu vou seguir ele também e tal. E aí um dos fundadores aqui do café, o Thiago, tava aqui, tava almoçando junto comigo lá no segundo dia. E ele falou, nossa, não, que legal, né, cara? Daí eu falei assim, pô, Thiago, a gente não tem ideia, cara, do que a gente tá fazendo, cara. A gente não tem ideia, cara. Eu não dou ouvido pra hater, Lorena. Eu não tenho tempo com esse povo, cara. Às vezes os comentários de mau gosto, várias vezes eu tava mexendo nas máquinas, os caras falaram, Xandó é blogueiro, não mexe mais nada com máquina. Ouvi várias críticas, falaram, você se perdeu, cara, você era um cara, um baita no mecânico, hoje você não sabe mais o que você é. Mas eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Já aconteceu com você de o pessoal chegar, pedir pra tirar foto, pedir autógrafo? Sim, autógrafo não, gostei, ó, cara, vou ter que treinar a minha assinatura aí, mas foto sim. E eu lembro, a primeira vez eu tava num restaurante lá em Maringá, e aí chegou, acho que era o pai da menina, chegou e falou assim, você que é a Lorena Macedo? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né? Nunca tinha acontecido isso. Aí eu falei, sim, né? Quase eu falei, depende, por quê? Mas eu falei, sim, sou ele. É que minha filha assiste seus vídeos, ela quer fazer agronomia, ela tá morrendo de vergonha de tirar foto com você. Aí eu fui, tirei foto e eu tava quase chorando na hora, porque a gente não tem noção do que a gente consegue motivar as pessoas, né? Eu converso muito no direct com o pessoal, mas assim, eu não consegui nem imaginar 70 mil pessoas na minha frente. É muita coisa, é uma responsabilidade muito grande. E aí na Showtech, aqui em Maracaju, como eu cheguei faz pouco tempo, as pessoas nunca tinham pedido pra tirar foto comigo aqui em Maracaju. Mas aí na Showtech aconteceu de várias meninas pedirem, a gente tá fazendo agronomia aqui na UEMS, e aí a gente quer algumas dicas de como você conseguiu conquistar o seu estágio, como você conseguiu sua carreira, e a gente tem medo, e a gente conversa muito sobre isso, porque assim, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Então é muito legal, e toda vez eu fico toda bobinha assim, a gente nem acredita que tá acontecendo isso. Pra mim é incrível também. Legal, legal demais. Lorena, você é uma menina, né, cara, que passou por muitas transições e tomar muitas decisões. Mas toda vez que você decide escolher algo, você deixa algo para trás. Então você concorda comigo que escolher é perder? Sim. Qual foi a sua escolha mais difícil e a sua perda mais difícil que você teve de deixar para trás para seguir o seu caminho? Pra mim, com certeza, é ter vindo pra cá. Eu falo que é assim, é a realização de um sonho. Todos os dias eu vivo um sonho. Eu estou super feliz com a minha escolha. Hoje em dia, eu não penso em voltar pra Maringá. Nesse momento, né, eu gosto de trabalhar aqui, de morar aqui.
Mas eu tenho a minha família, né? Eu tenho toda a minha família por trás. Claro que aqui eu tenho uma segunda família, né? Que a gente vai fazendo amizades, a gente vai conhecendo o pessoal, que isso ajuda muito pra mim, que não conhecia nada, não conhecia ninguém. Essas pessoas que a gente vai encontrando no caminho ajudam a gente a continuar. Mas dói ver, assim, por exemplo, no Dia das Mães. Eu fui pro Paraná na sexta-feira. Dia das Mães era no domingo. Tava tendo a Expo Ingá, que é tipo a Expo Mara daqui. No sábado eu trabalhei na Expo Ingá, gravando para as empresas, então eu não fiquei com a minha mãe e com meu pai. Aí eu fiquei com eles à noite, almocei com a minha mãe e peguei a estrada para chegar aqui no domingo à noite para trabalhar na segunda. Então, assim, sempre que eu vou para lá é muito corrida, é muito bate e volta. E aí, toda vez, meu pai chora, eu tenho que sair de lá segurando aquele nó da garganta para não chorar na frente também, para mostrar que eu tô bem, que eu tô sendo forte. Mas para mim seguir o meu sonho profissional, eu tive que me afastar um pouco da minha família, né? E aí, eu falo que aqui é a minha casa hoje em dia, né? Então eu vou lá pra fazer um bate-volta, pra passeio, mas a minha casa hoje em dia é aqui, né? Legal. Bom, eu entendo você perfeitamente, suas escolhas, mas a convidada é você aqui, então não é sobre mim, é sobre você, tá aqui hoje. Mas eu queria que você falasse sobre essa palavra que eu vou dizer para você, o que vem à sua mente, o que você pensa sobre. Essa palavra é a rejeição. Eu sempre tive essa questão de não postar os vídeos desde pequena por conta do que as pessoas iam falar, por conta desse medo, dessa rejeição. E depois que eu comecei a compartilhar a minha vida na internet, muitas pessoas, principalmente na faculdade, assim, muitos colegas, né? Porque se fossem colegas mesmo, não fariam isso, mas criavam conta fake pra comentar nos meus vídeos. Sério? Até hoje tem comentários assim. Sacanagem, meu. Eu nunca escondi, por exemplo, quando eu não passei em uma matéria. Eu nunca escondi. Sempre falei isso abertamente no meu Instagram. Se me perguntar, eu falo. Hoje em dia não tem problema nenhum. Se quiser meu histórico da faculdade, eu dou também. Eu não me importo com isso, porque quem teria que reclamar alguma coisa pra mim seria meu pai e minha mãe, que me ajudava, que me apoiava. E eles entendiam, né, que tudo bem eu não ir bem em tudo. E aí, até hoje, eu recebo alguns fakes comentando assim nos meus vídeos. Ai, você fala que é agrônoma, que trabalha com soja de milho, mas não passou em tal matéria. A pessoa sabe, Querendo né? me Deve tava lá, diminuir, né? querendo, sabe? E muitas vezes, às vezes, é uns comentários assim. Teve uma vez que comentaram, ai, você nem passou em tal matéria, sendo que foi uma matéria assim que eu passei, que não tinha nada a ver com a história, mas só pra pessoa ir lá e tentar diminuir. Então, hoje em dia eu lido muito bem com isso, porque eu sei a Lorena de antes, eu sei a Lorena de agora, eu sei o que eu passei pra chegar aqui e foi tudo fruto do meu esforço. Eu não pisei em ninguém pra chegar aqui, né? Então as pessoas muitas vezes tentaram me diminuir. Ah, porque a Lorena vai conseguir trabalhar, vai conseguir estágio fácil por conta do Instagram dela. É só gravar vídeo. Então, grava vídeo também. Eu falo isso também. Não é assim. Não, mas eu não falo para as pessoas. Eu penso comigo. Às vezes a pessoa fala assim, não sei se já chegou para você, né? Lorena, que você não faz assim, 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 tá? Eu, claro, ele tá se conhecendo agora. Mas você seria uma pessoa que eu pararia para ouvir. Porque você tem resultado. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, você não pode falar assim, cara. Você tem que falar assim, assim, assado. Eu olho para o Instagram do cara. Falo, irmão, pega o celular e grava, cara. Várias vezes aqui também nesse ambiente, as pessoas falam, nós tem que levar tal pessoa lá assim, assim, assado. Falei, irmão, faz um pra você, cara. Sim. Aí você leva quem você quiser, cara. Entendeu? Se você gosta desse assunto, tal, lá, cara, eu vou falar assim, cara, tem que fazer sentido pra mim e pras pessoas. Se fazer sentido pra mim e pras pessoas, ok. Não, mas você tinha que levar tal cara que vai bombar. Irmão, não tô preocupado em bombar. Tô preocupado em fazer o que eu acho que é o certo. Entendeu? Mas isso aí, cara, é normal. Brasileiro, técnico de futebol, médico, agrônomo, todo mundo tem um pouquinho para dar um pitaco. Sim. Mas seguindo aqui na nossa conversa, o que seria fracasso para você, Lorena? Fracasso seria eu não estar feliz com o que eu tô fazendo.
Porque a gente levanta todos os dias e, mesmo fazendo o que a gente ama, tem dia que não é fácil. Tem dia que o celular desperta às 6 da manhã e fala: Meu Deus, eu precisava de 5 minutinhos a mais. Eu precisava dormir a manhã inteira. E mesmo fazendo o que eu amo. Então, eu acho que fracasso seria isso: eu estar fazendo algo que não tenha sentido pra mim. Está lá no automático. Não é isso que eu tenho pra minha vida. Legal. Vamos lá, você pensa em ter filhos? Sim. Quantos filhos? Como eu sou filha única, eu sei que é chato ser filha única. Eu sempre falei pra minha mãe. Sério? Eu sempre pedi irmão. Sempre pedi irmão pra minha mãe. E aí eu falo que eu já teria uns 3 filhos. 3. De 2 a 3. Não. De 2 a 3. Ô filha, como que foi você ser filha única por 12 anos? Perfeito. Assim, eu não tenho do que reclamar da parte de que eu sempre tive tudo que eu queria, né? Claro que meus pais sempre me incentivaram a ter o meu dinheiro. Eu sempre, assim, eu trabalhei de manicure, trabalhei de babá, na época de férias. Então, assim, eu era filha única, mimada, mas também tinha ensinamento, tinha... Então, assim, eu não posso reclamar muito, mas eu falo que eu sinto muito falta de ter um irmão. Tá, legal. Vamos lá, então, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. E, claro, eu faço essa pergunta para pessoas mais velhas. Mas no auge dos seus 22 anos, qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência? Eu acho que muita coisa a gente consegue adquirir lendo, escutando outras pessoas e a gente vai absorvendo. Mas muita coisa a gente aprende passando por isso. Então a gente aprende quebrando a cara e não desistindo e falar: não, é isso que eu quero para minha vida, então eu vou atrás disso. E aí a gente vai aprendendo. Então acho que sabedoria é saber seguir o caminho, apesar de de enfrentar todos os desafios que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, a inteligência você aprende sozinha, passa pela experiência, a experiência gera sabedoria. Poxa, muito legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu gosto muito de fazer ela aqui também. Na verdade, ela é um pensamento, né? Que isso aqui é internet, né? Enquanto houver internet, vai estar registrado, né, cara, esse episódio aqui, né? Mas como que você vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos, ou 10 anos, não sei, já viu aquelas garrafas que você escreve carta e coloca dentro dela e enterra? Bom, daqui 10 cartas para o futuro. Eu sempre gosto de chamar esse episódio que aí eu lembrei agora, cartas para o futuro. Mas se que daqui 5 anos ou 10 anos, a Lorena, eu não sei se você vai estar casado ou não, mas enfim, se você vai ter filho ou não, mas daqui 5 ou 10 anos você assistisse esse episódio e fala: cara, eu fui lá no Xandó, no Café Brothers, eu vou assistir esse episódio, vou ver o que eu disse lá. Que recado você diria para a Lorena do futuro? Uma coisa que uma mulher me disse, ela era da parte da UPL do RH também, ela conversou muito comigo e ela sempre falou: Lorena, você é muito focado no seu profissional. Você sempre sonha muito e conquista seus sonhos e corre atrás, mas às vezes a gente tem que saber equilibrar o profissional com o pessoal. Então, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu espero estar já casada, já com uns 2 filhos, né? Porque eu sempre pensei em ser mãe nova. E quando a gente trabalha nessa parte de agronomia, a gente sempre pensa: mas se eu for ter filho agora, eu vou ter que sair do mercado de trabalho, eu vou perder tantas safras. Então, a gente tem que saber equilibrar também o pessoal do profissional, porque o trabalho não é tudo na vida também, né? Então, daqui 5 anos, eu espero que a Lorena esteja conseguindo equilibrar esses dois, continuando com o Instagram, porque eu falo que é um hobby, mas é onde eu também me encontro com a parte da comunicação. Eu sempre gosto muito do marketing, de mostrar a Lorena, então não o marketing por trás das câmeras, que eu também já trabalhei um pouco, mas eu gosto de mostrar realmente quem é a Lorena. Então eu espero estar com família, com filhos e realizada profissionalmente, independente da área que eu tiver. Que legal, que legal. Acho que foi uma boa resposta, né, Isa? Que você saiu bem ela aí? Lorena, é o seguinte, estamos chegando para o final desse episódio, desse bate-papo. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu faço. Essa pergunta eu já me fiz várias vezes, em diferentes momentos da minha vida, e toda vez que eu faço essa pergunta, eu respondo ela de forma diferente.
Porque às vezes as pessoas falam pra mim assim: ah, Xandão, você já não é mais aquela pessoa do passado. Graças a Deus. Porque a gente tenta sempre buscar ser melhor do que a gente já foi, né? E essa pergunta é uma pergunta muito intrínseca, é uma pergunta muito que, se você olhar para o espelho e se ver hoje, você vai responder de uma forma. Quem sabe amanhã você já vai responder de uma outra forma. Dentro desses seus 22 anos de história, quem é a Lorena Macedo? A Lorena Macedo leva uma frase que eu acho que é o que me motiva todos os dias. Os seus sonhos podem te levar a lugares que você nunca imaginou. É isso que eu levo para minha vida, porque a Lorena sempre foi uma menina tímida que gostava da comunicação, mas tinha muito medo do que as outras pessoas iam dizer. E aí um dia que eu falo, um dia que eu acordei e falei, eu vou ser diferente. Postei o vídeo, mostrei quem é a Lorena. Hoje em dia eu vejo assim, eu gravando um podcast, eu falando no microfone na frente de todo mundo. Nunca que a Lorena de 12 anos faria isso. A primeira vez que eu participei de uma palestra e que eu tava falando no microfone, eu gravei um vídeo, mandei pra minha mãe, ela falou, nunca que eu imaginei que você ia estar fazendo isso. Porque eu tive esse start de querer ser diferente. Então, quando a gente segue os nossos sonhos, a gente nem imagina onde a gente pode chegar. Então, a Lorena é essa pessoa que é determinada, vai muito pela emoção, muito mais emoção do que razão. Então, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui em Maracaju. Talvez se eu tivesse parado para pensar, mas eu vou largar minha família, eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém, eu vou cuidar de uma casa, vou ter que fazer minha comida, lavar minha roupa. Talvez se eu tivesse colocado todos esses pontos, eu não estaria gravando esse podcast hoje. Talvez eu estaria estagnada fazendo algo que eu não gosto. Então a Lorena é a pessoa que leva essa frase com ela todos os dias. Então, mais que uma sonhadora, você é uma realizadora, que é a mais importante, né? Eu carrego uma outra frase comigo também, que eu acho que faz muito sentido, para a gente dar uma entonação maior do que você disse. Antes feito do que perfeito. Isso. E esperar o momento certo para tudo não é bom. O momento é agora. Faça com o que você tem. E aí eu pego e trago tudo isso para dentro da minha fé cristã. Tem uma palavra que está lá no livro de Provérbios que diz assim: assim como imagina a sua alma, assim será. Então todo sonho, toda realidade, um dia foi um sonho. Tudo isso aqui que você está vendo aqui, um dia foi um sonho. E eu tô vivendo meu sonho e estou muito feliz de estar falando com alguém que também está vivendo seus sonhos. Espero que, de verdade, de coração, que esse podcast possa chegar a muitas pessoas, a muitos jovens e mais a pessoas que estão passando por transições e às vezes estão demorando para tomar uma decisão, fazendo 5, 10 anos, coisas que não estão felizes em fazendo, sentindo medo em mudar. E o meu desejo de verdade é que esse episódio possa fazer sentido na vida das pessoas. Curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Sim, gostei bastante. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Qual que é o teu arroba? Tanto no Instagram quanto no TikTok é @LorenaMacedoB_. Pro pessoal aí que tiver alguma dúvida sobre o curso de agronomia, quiser conversar, eu sempre tento responder o pessoal. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre consigo responder todo mundo. Deixa aí o Instagram dela aí, tá? Já tirou, tá bom? Mas a gente mostrou no início do app aí. Então, você que ficou até o final com a gente aqui, curte e compartilha esse episódio. Nós estamos em todas as plataformas digitais. O nosso Instagram é @CafeBrothers4 e o nosso canal lá no YouTube, o Café Brothers. Também a gente está lá no TikTok, nosso canal de cortes. Mandar um abraço para todo mundo aí, toda a equipe do Café Brothers, a todos os nossos patrocinadores. Gente, muito obrigado por ter vocês aqui, é vocês que fazem dar sentido. Aqui no Café Brothers, histórias reais contadas por pessoas reais. O que a nossa convidada merece, Isa?